Nayeli, eu preciso que você siga a lição e que você siga o roteiro. Mas eu porque tava tá seguindo escrito o aqui roteiro. nesse nosso roteiro, Nay, escrito 2 Ceide pontos. Santos, professor Estudar Santos. Pedro, está me ensinando? Não, que isso estou- aí não Então, vou falar. Tá bom, mas tem um monte de coisa lá que dá pra você falar. Não, não vou falar nada disso. Você escreveu isso porque você quis. De acordo com o nosso roteiro, a Nayeli está estudando. Muito De engraçado. acordo com o nosso guia, a Nayeli está aprendendo. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um guia de estudos oficial, mas a gente não segue. A gente segue o nosso guia. A gente é nesse tão especial guia- que a gente cria um novo guia. É porque até isso a gente é contra. Ai, caraca, meu. Vamos lá. 3. Na pauta de hoje, a Nayeli... Fala. Desculpa. Não, fala. Ter prolongado. Não, desculpa, eu só fui prolongar. Não, só fui prolongar a piada que já tinha terminado, perdão. É o delay. Então vai. Nay, sério. Vai fomentando aí junto comigo. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, nova temporada. Cartas de um pastor inconstante. E já estamos aí no episódio número 2. E o título do nosso episódio de hoje é Regenerados. E mais uma vez eu não estou só, graças Ela a Deus. não está só. Olha que bonito. não Aliás, posso você cantar. melhorou, Nayeli Leite? Não, parece que não, né? Parece que não, né? Eu gostaria muito, mas não tive tempo. A galera melhor pode ainda. mandar aí algumas dicas, né, pra melhorar. Pode aquelas mandar, é receitinhas livre. de vó, né, aquelas fórmulas mágicas. É. Pra Às cura. vezes funciona, às vezes não Pega um também. dente de alho, Mas coloca é em cima livre do pra seu dar rádio. opinião. É, pode ser. Ô, Bianca, queria falar já uma coisa. Pra quem não me conhece, eu sou Nayeli Leite. Não, mas ó, Bianca, que vergonha, hein? Por quê? Porque o episódio anterior você nem falou da gente agora que Contra a Cultura é famosinho. Ah, tá bom. Contra a isso a gente Cultura vai falar agora? Contra a Cultura, na verdade, como todos sabemos, é o podcast do Código Oficial. Aberto, oficial do Código Aberto. E essa galera aqui, Ou Strudelcast também. Strudelcast, Conhecido nos becos e valados. esse podcast aqui, essa galera do Contra a Cultura, essencialmente, ou excepcionalmente, eu acho que na verdade essa é a palavra, estamos todos juntos no Código Aberto desse trimestre, estudando aí. Estudando, eu falei isso? É isso? Não, falou não. Não, né? Estudando. Estrudeusando. Estudando, Pedro, lá no Código Aberto, né, Tiago Rodrigues? Sim, estão todos convidados para acompanhar. Mas Domingo, espera. às 15 horas. Mas já cortou Não, ele. Não, Então, tive vou que falar. cortar, porque a primeira coisa, quem é Thiago Rodrigues no Código Aberto? Quem é Tiago Rodrigues no Código Aberto, Isaac É Rezende? a pessoa que vai dirigir Uma o guia de pessoa- Strudel. É o chefe que vai dirigir o Strudel, a competição do Strudel. Tiago Rodrigues é o Teremos novo... Strudel de chucrutes. É isso aí, é o apresentador, o novo apresentador aí do Código Aberto, inicia aí uma temporada junto com o Contra a Cultura, então a gente tá bem feliz porque estudamos a lição 2 vezes. Olha aí, que beleza! Só que agora tem que deixar o Que Thiago dar o ótimo. horário aí, porque ele tava passando e eu interrompi ele. Então fala, o horário do Código Aberto, Tiago. Qualquer hora no YouTube. Domingo, qualquer hora no YouTube, mas na TV, domingo às 15 horas. E aí com reapresentações às terças-feiras à tarde, que eu não me lembro. E sexta-feira às 22h30. Muito bem, então a galera tá convidadíssima a acompanhar o Código Aberto e o Contra Cultura. Então você assistindo um dos dois, você estará muito bem acompanhado, porque tá todo mundo misturado nas duas mídias. E fica aí uma TV e no oportunidade rádio. muito especial de conhecer a face por trás da voz Olha aí. de todos nós. De todos nós. Regenerados. Esse é o tema do nosso segundo episódio aqui desta nova temporada. O que o nosso guia de estudo, Nayeli Leite, trouxe pra gente. Que alívio, hein? Legal, gente. Nosso guia de estudos vai começar a passar
a gente entender um pouquinho mais do contexto histórico em que as cartas de Pedro foram escritas, também para quem elas foram escritas. Vamos passar pela explicação do que significa um certo direcionamento aos eleitos de Deus e alguns temas principais presentes nessas cartas. Vamos entender também quais são as motivações para o comportamento cristão e terminando com o tão sagrado e tão discutido assunto, o amor ao próximo. E o nosso verso-chave? Nosso verso-chave. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Para quem Pedro estava escrevendo as suas cartas? Qual era o público-alvo, Isaac? Pedro ele vai escrever para, digamos assim, os remanescentes da chamada diáspora, que foi um período lá de Israel. Aliás, teve vários períodos de dispersação, que na verdade se chama, né? Onde os cristãos eles foram pulverizados assim, por várias regiões. Gostei do efeito. Mas é um menino onomatopeia. Onomatopeico. Strudels. Strudel Sound Studio. Mas eles foram dispersados, né, por várias regiões ali e passaram por várias tribulações, perseguições religiosas e escravização, enfim. E eles retornam depois de muito tempo para a sua cidade natal, né, a sua região, que é a região ali dos judeus. E eles estão tentando se reestruturar. E aí Pedro está organizando essa igreja e ajudando, né, na remontagem dessa igreja. E ele vai escrever para poder falar para eles a respeito dos tantos sofrimentos que eles tiveram que passar e para restabelecer, digamos assim, a confiança na esperança da volta de Jesus, do viver com Cristo, da graça de Cristo. Então ele tem um certo tom de urgência na carta dele, um certo tom de urgência prática, que ao mesmo tempo que a gente deve aguardar a volta de Cristo, mas a gente deve trabalhar nisso, nessa esperança, como é que é, né, Bianca? Esperançar essa história toda. Esperançar, né, que tem a ver com ação, né? A gente não fica esperando, né, sentadinho ali sem fazer nada. Esse público-alvo para quem Pedro escreveu eram judeus? Também eram judeus, principalmente judeus, mas junto também tem vários gentios que foram se convertendo, né? Que foram entrando ali no caminho que era chamado na época. Tudo que Pedro está falando não necessariamente foi direcionado somente para os cristãos de igreja, dentro da igreja, né? São os cristãos de uma maneira geral, né, Tiago? Sim, ele está pensando em pessoas, como o Isaac falou, né, que alguns eram judeus, outros eram gentios convertidos, mas ele está escrevendo, ele usa em alguns momentos termos que dão a ideia de que ele está falando para um público judeu, em outros momentos termos que parece que ele está conversando mais com gentios, mas de forma geral ele está falando para cristãos, ele está falando para gente que havia abraçado a Cristo, mas mais do que isso, né, a ideia, acho que mais do que gente que havia abraçado a Cristo, é a ideia de gente que havia sido abraçada por Cristo, que havia compreendido a ideia da eleição, né, que haviam sido escolhidos por Deus e aceitaram essa escolha de Deus. Então ele está falando de forma geral, por isso que talvez as cartas de Pedro, né, assim como as cartas de Tiago, de João, são chamadas de cartas universais, elas têm um alcance que extrapola a geografia e o tempo e chega de forma bem contextualizada ao nosso tempo e ao nosso espaço também. Só corrigindo, Bianca, eu falei aqui que voltaram da diáspora, mas os primeiros versos dão a entender que eles não voltaram, porque ele fala dos que estão como estrangeiros espalhados pelos distritos. Então ele vai falar da Capadócia, da Galácia, várias cidades gregas, asiáticas, enfim. Realmente uma carta direcionada de forma geral para ser, para girar. É para girar ali pelo mundo conhecido da época. Então não é para uma igreja, uma igreja direta ali, uma igreja específica. Em 1 Pedro 1, 2, Pedro direciona a mensagem dele para os chamados eleitos. Acho que essa é a pergunta ideal para jogar para o pastor Tiago. Quem são os eleitos? E o que Pedro quis dizer com isso? Assim, Deus tem os escolhidinhos. Pedro estava falando de predestinação? É isso? Quer dizer que uns vão ser de Jesus, vão ser salvos. Outros não? Como é isso, Tiago? Como é isso? Ei, responda-me. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. E aí, Tiago? Ele está falando sim sobre predestinação. A ideia de predestinação não é uma ideia estranha à Bíblia.
a gente distingue algumas coisas, mas a ideia de predestinação existe na Bíblia. Paulo fala sobre isso, e agora Pedro vai chamar os destinatários da sua carta como sendo o eleito segundo a presciência divina. Então, de certa forma, existe a ideia da predestinação. O que quer dizer essa ideia da predestinação é que existe uma intenção de Deus de dar um destino para todas as pessoas. O destino ideal de Deus para todas as pessoas é o de salvação, é o do encontro com Ele, é da vida eterna. Então esse é o destino ideal de Deus, é o que Deus predestinou para todos, mas não quer dizer que Deus em nenhum momento predeterminou que assim fosse. Deus, ele tem um destino desejado para todos, e por isso todos são eleitos, porque todos são todos estão passivos de serem, né, de serem incluídos na aliança, de entrarem na aliança, mas nem todos o farão. Então, quando a gente pensa que essas pessoas, né, que Pedro está escrevendo, são os eleitos, é porque são pessoas que aceitaram esse destino idealizado por Deus. Não é que são pessoas que Deus escolheu do meio da multidão para serem os queridos, para serem os especiais. São pessoas que entenderam que Deus escolhe a todos, que Deus elege a todos, que Deus tem planos e um destino idealizado para todos. Eu acho que é importante não confundir predestinação com predeterminação. Predestinação é uma ideia bíblica, predeterminação, não. Então, assim, para tentar esclarecer para o pessoal, me corrija se o exemplo estiver errado, mas vamos dizer que Deus, ele... Não corrigirei. Não? Poxa vida. A Nayeli corrige. A Nayeli corrige, então. Que isso? Não entendi. Você foi predestinada para responder a bagulho aqui. Vai. Eu não vou responder nada. Vamos voltar para a Bíblia, então. Então, mas vamos dizer assim que Deus, ele reservou um quarto de hotel para cada habitante do planeta. E aí, só que aí tem a questão de se a gente vai fazer o check-in ou não. Seria mais ou menos isso. Mas que exemplo mais contextualizado. Isso, De- que Eu isso. achei, ó. Demais. O Evangelho segundo o Trivago. Não, senão vai aparecer aquele cara do Trivago fazendo a propaganda. Oi, você já percebeu quantos quartos? Gente, Pedro, ele tem ali nas suas duas cartas, o nosso operador de áudio, Renatinho, está dando muita risada hoje aqui. Né, Renatinho? Renatinho que faz isso aqui acontecer, que coloca o nosso áudio de uma maneira perfeita aqui pra você que acompanha o podcast, pra você que acompanha a rádio também. O nosso guia de estudo, ele trouxe aqui ali os temas principais que Pedro, ele expôs nas suas cartas, né? A lição apresentou ressurreição, né? Fé, trindade. O que mais que Pedro escreve? O grande conflito, inclusive o Isaac citou, né? No primeiro episódio aqui, na semana passada. A iminente volta de Cristo. Exatamente, volta de Cristo. E Pedro fala... Santificação. E Pedro fala também sobre aquele tema lá, mamão com açúcar. Qual que é, Isaac? Esse aí é meio chatinho. Acho que nem convém a gente citar. Que Jesus pediu que nos amássemos e não que nos amassemos. O amor. Gente, tá muito tiozão esse Isaac. O Isaac tá com as piadas, assim, piadas prontas, né? Pedro fala sobre o amor. E daqui pra frente, essa temática, esse assunto, o amor, ele vai ser super, super, super evidente em cada texto ali de Pedro, né? A gente vai falar ainda muito sobre isso aqui nessa temporada. Pedro trabalhou com uma questão que é a motivação de ser cristão, né? O que nos motiva, de fato, a sermos cristãos, né? Ou cristãos, né? E aí, o que a gente pode falar em relação a isso que Pedro tentou mostrar pra gente ali nas cartas? O que a gente vê aqui de antemão na abertura que Pedro coloca é que ele estabelece como base, digamos como literalmente, e é o que vai retomar aqui de acordo com a biografia dele, ele estabelece como pedra quase que eu mandei strudel agora. Fundamental. Ele estabelece como strudel fundamental, uma pedra fundamental para tudo que ele vai falar daqui em diante, Cristo. Então ele começa dizendo lá no verso 3, né, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor, herança essa que está guardada nos céus para vocês. Ele vai falar, né, mediante a fé e tal, mas o que ele está falando aqui? Olha, daqui para frente, tudo que eu vou falar vai estar baseado em Cristo e no seu sacrifício.
Porque eu descobri vivendo com ele o sentido da vida, o poder transformador do evangelho, que é a regeneração em Cristo. Então ele está falando, olha, a vida que nós cristãos devemos viver daqui para frente, ela é uma vida baseada na regeneração que nós tivemos a partir da cruz. Cristo, com seu sacrifício, o sangue vertido, ele nos deu um exemplo, um remédio para a doença que nos atingia, que é a doença do egoísmo, da autopreservação, né? E aí, a partir disso, como pessoas regeneradas, a gente vai viver o quê? Uma vida santa, que é uma vida separada, uma vida constante. Antes eu era um cara inconstante, brigava, voltava, era humilde, era orgulhoso. Não, a gente vai ter uma vida mais constante no espírito e existem certos frutos, certas características que vão aflorar em cada um de nós. E isso ele vai passar agora a descrever, né? Então ele vai falar do tipo de vida que a gente deve viver, da perspectiva que a gente deve ter em relação à volta de Cristo, tudo isso baseado na pessoa de Jesus Cristo. Isso é interessante porque me remete ao aprendizado de que a minha motivação como cristã deve ser Cristo. E não necessariamente o céu. Sim. O céu é uma consequência ótima, maravilhosa, que assim, olha, eu preciso ir pro céu porque eu tô tão conectada com Cristo que esse mundo não me pertence mais. Mas a minha motivação essencial é Cristo. Ou então a lei. Né? Não, é obedecer essa regra, esse negócio. Então a gente coloca a nossa identidade em várias coisas, mas o que você falou, ser cristão é estabelecido em Cristo. É observar o que Cristo observa, ir para onde Cristo vai, fazer o que Cristo faz, se portar como Cristo se portou. Isso é ser cristão. Então, automaticamente, quando nós somos regenerados em Cristo, a gente recebe como herança o quê? O legado que ele deixou para cada um de nós. E isso muitas vezes pode significar morte, sofrimento, desespero. Nayeli, esse processo... Desculpa, Tiago, pode falar. Não, eu que peço desculpa por ser uma pessoa que está longe querendo interromper. Manda ver, porque você tem voz e tem vez aqui no Contra a Cultura. Obrigado, Conexão Jovem. Então, é que eu penso que Pedro também coloca as coisas na ordem correta. Eu acho que essa questão da motivação fica na ordem correta. Cristo, primeiro existe essa coisa, vocês foram regenerados, e agora existe um novo procedimento. Essa ideia de um novo procedimento para conquistar a regeneração é algo que, às vezes na fala, a gente não encontra isso muito na fala das pessoas, mas na prática de vida cristã a gente encontra muito isso. As pessoas querendo, principalmente que os outros façam isso, né, que assimilem novos comportamentos, que tenham uma nova postura de vida, para que então possam ser considerados regenerados. E aí Pedro já mostra o seguinte, olha, vocês são eleitos no Senhor, vocês são regenerados por Ele, vocês já têm a nova vida em vocês. Com isso, agora vocês vão ter um novo procedimento. Então, essa ideia de qual que é o ponto de partida é bem importante para a gente não colocar a salvação e a salvação como sendo uma chegada. A salvação é aquilo que Cristo já fez, né? Não é algo que eu vou conquistar. É algo que Deus me dá e com isso, e com a salvação já dada, vem um novo modo de viver. Legal. Agora, a segunda motivação que o nosso guia de estudos traz aqui é... julgamento, juízo. O que é isso? Tipo, é a motivação do medo, que às vezes causa essa impressão na gente, né? Tipo, então tem um juízo, né? Vou ser julgado, então eu vou ser cristão aqui certinho, guardar as coisas, as leis certinho, porque, né, tenho medo aqui do que vai acontecer. Como é que funciona isso aí? Tem que direcionar aqui, né, a pergunta, porque senão a pessoa não responde. Vai, Isaac, manda ver. Tem que achar o versinho aqui, verso 13. Deixa eu ler o texto-chave aqui dessa pergunta que você fez. Você tá falando sobre juízo, né? Isso. É Pedro 1:13. Vamos ver aqui o versinho. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes tempos,
foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositem sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. É legal isso aqui que ele está falando. Parece até que é inspirado, né? Mas ele tá, de novo, ele coloca como centralidade aqui o que para o juízo? Qualquer assunto que ele vai tratar aqui na carta dele, qual é o centro da coisa? É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo, é a cruz. Então ele está falando aqui, olha, é para vocês viverem com temor do juízo? Sim. Então vocês vão viver que tipo de vida? Uma vida que está submetida aos preceitos de Cristo. Mas qual é a garantia que ele dá aqui para o juízo? Que a gente já foi comprado. A gente já foi comprado, a gente já foi regenerado. Então assim, ó, o que ele está falando aqui? Ó, tem um estilo de vida que precisa viver aquele que vai ser julgado por Deus. Sabe qual estilo de vida é esse? Aquele que o sangue de Cristo regenerou e habilitou para fazer. Só isso. Então, qual que ele está falando aqui? Qual deve ser a esperança de vocês? Na graça que vai ser revelada na glória de Cristo. Então esse temor aí que aparece é muito mais respeito do que medo. É semântica, né? O temor aqui no nosso conceito do século XXI, no português... É o medão, né? Tem a ver com medo e tal. Mas aqui realmente é um senso de... qual a palavra, o adjetivo que eu posso usar aqui? É um senso de ficar estupefato, de ficar, sabe... Espantado. Você é humilhado no pó da glória de Deus. Então você, sabendo quem Cristo é o que Pedro reagiu lá atrás, quando a gente falou no episódio passado. Quando Pedro nota quem Cristo é, ele fala, nossa, Senhor, sai de perto de mim, porque, né... Eu sou um pecador, eu não posso estar diante da tua presença, porque, né? Então a gente tem esse senso de quem Deus é e de quem nós somos. Agora, o que é preciso entender aqui, e essa coisa do eleito, ela deixa muito claro pra gente. Quando nós fomos criados, a gente foi predestinado a viver de um certo jeito. A gente foi configurado, digamos assim, é uma palavra meio esquisita, mas a gente foi designado, né? Um design para vivermos do jeito que vivíamos. Que é o jeito que Adão e Eva foram criados. E aí o pecado, ele tira de nós a capacidade de vivermos dessa forma. E aí o que ele está falando? Olha, vocês vão viver como pessoas carnais, pessoas errôneas, pessoas de Satanás, simplesmente porque vocês não têm a habilidade de viver como vocês foram criados para viver, como vocês foram eleitos para viver. E aí, Cristo, ele dá capacidade, ou seja, ele regenera a cada um de nós ao estado que éramos antes. Que é aquela habilidade de poder fazer o que devíamos estar fazendo de qualquer forma. Então o que ele está falando aqui, olha, é para vocês simplesmente fazerem aquilo que vocês deveriam estar fazendo. Viverem debaixo da graça de Cristo, agindo como ele age, porque agora vocês estão habilitados, regenerados para tal tarefa. E se vocês estiverem fazendo isso, a esperança de Cristo, né, a esperança em Cristo, na graça que ele vai exercer para cada um de nós, vai ser uma consequência natural. Nas cartas de Pedro, o que fica claro assim para mim também, uma lição que eu estou tendo da leitura e do estudo sobre Pedro e sobre o que ele escreveu, é a maneira como ele fala sobre o amor, né? E ele coloca Cristo como figura principal ali. E aí ele mostra também pra gente de que, assim, nós não somos bons mesmo. Até para sermos bons, somos maus, né? Assim como a gente colocou aqui em tantos outros episódios. Quando você olha pra cruz, você olha assim... Como eu não sei amar. E é muito claro isso, e eu tive a curiosidade mesmo na semana passada de procurar na Bíblia, e olha só que bonito, eu fui ler a Bíblia em grego. Só que resultado, eu não entendi nada. Parecia grego, né? Cara, Mas o que eu quis buscar lá? Eu quis, naquele já episódio... fala alemão, agora falando grego, falo alemão, inglês, que eu aprendi com a minha amiga Nayeli. Sou uma pessoa assim, poliglota, né? Enfim, eu fui lá, por quê? Porque naquele episódio onde Cristo conversa com Pedro... ali, depois da cruz, né, que Jesus reaparece para os discípulos e tal, e aí, Pedro, tu me amas? Pergunta para Pedro 3 vezes. E quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ali é o amor ágape, esse verbo é ágape, né, que é o amor puro, genuíno, desinteressado, incondicional. E quando Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, não é ágape ali o verbo, é filéu, que é, Senhor, eu te amo filéu, eu te amo fraternal. Ou seja, Ali Pedro mostra que, Senhor, eu de fato, na terceira vez quando ele responde, né, eu fico chateado, Senhor, porque eu não te amo ágape, eu te amo fraternal, né? Ou seja, o Senhor é o dono de todo amor e é a fonte de todo amor, né? Então, de fato, ficou essa lição aí pra mim. E uma outra lição é esse processo de transformação. Que, Senhor, eu te amo. Mas não significa que quando Pedro falou para Jesus ali, eu te amo e assim, te amo e pronto, minha vida tá, 100%, né? Não vou mais cair, Senhor, eu tô assim 100% contigo. Não, Senhor, eu te amo, mas
tô suscetível a qualquer coisa, né? Então, mais uma vez, a gente não nasce pronto, né? Que foi o nosso primeiro episódio, né, Isaac? Sim. E eu gosto muito do final, como ele termina o capítulo aqui. A gente pode retomar outros temas depois. Aliás, antes, ele ainda vai falar aqui no verso 22, né? Agora que vocês foram purificados, a sua vida, né? A vida de vocês foi purificada pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, olha só, como o pastor Thiago falou, a ordem com que ele está tratando aqui. Vocês precisavam obedecer, mas vocês só podiam fazer isso se vocês fossem regenerados. Agora que vocês foram regenerados, vocês passam a obedecer à verdade, que é uma consequência natural. Agora que vocês obedecem à verdade, qual deve ser a meta de vocês? O amor fraternal. E o que é fraternal? Fraternal é o amor como se alguém fosse do seu sangue. É como se a Nayeli fosse minha irmã de sangue e eu a amo por quê? Porque ela é minha parente. E eu faço tudo por ela porque ela é minha irmã. Então esse tipo de amor é para você ter com todo mundo. Então, o amor deve ser fraternal, um amor não fingido, um amor genuíno. Essa deve ser a meta de vocês. E eu acho interessante Pedro falar que é um amor não fingido, mas ao mesmo tempo é um amor que parece que é obrigatório. Olha, vocês têm que amar, mas não pode ser fingido. E parece meio contraditório, né? Eu obrigar alguém a amar sem fingir. E aí vem uma coisa bem importante, porque não é um amor simplesmente como sentimento. É um amor como sendo as atitudes amorosas que eu tenho, as atitudes de amor que eu tenho, mas como sendo algo que nasce dessa compreensão de quem eu sou e de quem Deus é. Nessa distância enorme que foi suprida pelo amor de Deus, e é esse Deus que me amou, mesmo sem eu merecer, eu entendo que no reino de Deus eu entrego para as pessoas não necessariamente aquilo que elas merecem, porque no reino eu recebo aquilo que eu não mereço. Exatamente. Então, eu entro em relações em que eu sou, sim, meio que obrigado a amar. Eu tenho que amar a Nayeli, não vou fazer o quê? Entendeu? Fazer o quê? E eu tenho que amar as pessoas que estão eu tenho que amar as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que amar. E isso é sim de certa forma uma imposição que existe, é uma obrigação que existe, mas essa obrigação ela existe por quê? Porque antes de vir essa obrigação vem essa compreensão de que eu sou amado sem merecer. Deus ele se obrigou a uma série de coisas, por quê? Porque ele me ama. Então, em resposta ao amor dele, eu entro em relações orientadas também por amor e por uma escolha de amar. Eu acho que pra gente fechar o episódio, eu podia citar uma coisa que minha amiga Nayeli Leite... Não, senhora! Colocou em uma reunião de pauta que eu achei bem legal. Eu não coloquei nada em colocou, reunião de pauta nenhuma. Ó, sem briga, ame-se fraternalmente. Fala lá, Bianca. Que a gente podia resumir esse episódio que nós estamos num processo, assim como o Pedro esteve, que foi o processo de aceitar Jesus, de se entregar a Ele, de reconhecer, de preparar a minha mente, né? De ser de fato transformado, de estar aberto a isso, enfim, de amar o próximo, né? Tudo isso a gente vê nesse processo de transformação de Pedro e que, de fato, ela existe também, se eu permitir, na minha vida, né? Então, na semana que vem, tem mais bate-papo aqui no Contra a Cultura e você sempre é o nosso convidado especial. Tiago, até semana que vem. Até! Isaac Rezende, te vejo na semana que vem. É nóis. É nóis, Nayeli Leite. É nóis, Queiroz. Obrigada a você aí de casa que sempre acompanha a gente. Ó, os nossos episódios estão lá no novotempo.com/contracultura também. Até semana que vem.